a gente aqui outra vez na Maratona do Feng Shui. Hoje, penúltimo capítulo, episódio número 19, e eu vou falar de algumas coisas que eu considero bastante importante, que eu gostaria de reforçar aqui, antes da gente finalizar o episódio número 20. Queria lembrar a vocês que a partir de hoje o nosso e-book, esse e-book ele só traz as dicas dos guás. Ele é um e-book bem simplificado, que traz cada guá com o que pode ser aplicado nesse guá para reforço da energia. Assim como traz as curas de banheiros e as curas para a cozinha, ou reforço de prosperidade financeira dentro da nossa cozinha. Eu queria também deixar aqui para vocês os meus endereços, o nosso blog, hoje eu escrevi para que ficasse fácil para vocês. Então, no blog é onde vocês vão baixar o e-book 1000 ideias por metro quadrado, escrito por extenso, como tá aqui, .com.br, ou mande. E se vocês tiverem dúvida, queria lembrar também que vocês podem mandar as dúvidas para fazer uma aplicação de Feng Shui completa. É necessário avaliar uma série de coisas. É bem mais complexo do que isso que a gente vem fazendo nesses 19, 20 episódios. Fazer o Feng Shui na sua sala é bacana, é legal, vai mudar a energia, vai te trazer novos ares, vai te trazer resultados. Mas se você quiser fazer a consultoria completa, entre em contato com os nossos canais. Então tá aqui, ó, o nosso celular de WhatsApp do escritório, ou o e-mail que é contato@estudiocrispaola.com.br, e a gente então consegue falar com vocês de uma maneira mais pessoal, ou com coisas específicas que estejam acontecendo na sua planta e que você precise de ajuda. De uma maneira geral, plantas quadradas e retangulares de uma sala vão ser fáceis de fazer. Mas vamos lá, eu hoje trago aqui uma relação de coisas que eu gostaria de falar para vocês, não gostaria de terminar a maratona sem dizer, então a gente vai discutir algumas coisas, fiz alguns esqueminhas de desenho para que vocês entendessem de fato o que a gente está falando aqui. Vamos falar um pouquinho de casas de rua, casas de condomínio. Uma das coisas importantes de você avaliar é se a porta de entrada da sua casa, se ela tem alinhada com ela uma árvore, um poste, ou se a entrada da sua casa é abaixo do nível da rua ou acima do nível da rua. Nessas 4 situações, uma árvore na porta, um poste na porta, uma casa que tem o terreno abaixo da rua, ou uma casa que a entrada é acima da rua, a gente precisa de fazer correções mais específicas, porque para que o Qi possa entrar na sua casa. Então, no caso do poste e da árvore, são mais complexas, a gente tem que trabalhar, mas no caso, a gente primeiro tem que ver se consegue trocar essa porta, senão a gente tem que fazer um trabalho que leva mais tempo para a gente conversar. Quem tiver essa situação, me manda aí um recado que a gente ajuda. Agora, se você tem a sua casa com a porta de acesso abaixo do nível da rua, você tem que iluminar a porta da sua casa, tem que transformar ela em um lugar bem bacana, para que o Qi encontre o caminho da entrada da sua porta. A mesma situação para quem tem a porta de entrada acima do nível da rua, tem uma escada, então essa escada tem que estar em ordem. A gente vai falar de escada hoje aqui, os espelhos não podem ser vazados. Quando os espelhos da escada, o que é espelho? Eu até fiz um desenho para quem não entendesse, rapidão pessoal, peraí, são vários esqueminhas, aqui. Quando a gente tem uma escada, esse é o piso da escada, e isso aqui é o que a gente chama de espelho da escada. É aquilo onde a gente põe o pé da gente aqui, encosta o pé. Quando não tem, a energia entra fatiada e não é legal, então a correção que a gente faz é colocar fechamento do espelho, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco de portas de entrada. Eu trago aqui algumas portas de entrada que a gente não falou anteriormente, que eu gostaria de citar. Por exemplo, uma porta de entrada de correr. A porta, quando ela é de correr, ela deve ser aberta por inteiro para que a energia entre no ambiente. Se a porta de correr for de vidro, é uma preocupação. Existem algumas portas de entrada de casas que se utiliza uma porta de abrir da sala, que se utiliza uma porta de vidro para entrar, são condomínios fechados, tal. Esses casos a gente deve corrigir, sim.
existem várias formas de correção. De novo, quem tem essa situação me manda um inbox aqui, tanto no nosso telefone, ou se quiser falar por e-mail, porque a gente tem que tomar algumas ações para que a energia entre de uma maneira bem legal na sua casa. Porta de vidro é insegurança, e deixar a entrada desse chi muito frágil. Quando a porta é de correr, se for de 2 folhas, procure abrir as 2 folhas para que a energia entre toda, senão ela entra só parte dela. Então, eu estou colocando aqui algumas situações que pode estar acontecendo com você e você pode, então, me consultar e a gente resolve isso juntos, tá? Outra coisa que eu queria falar de portas. Uma porta desalinhada de outra porta. O que é isso? Eu fiz um desenho também. Quando eu tenho a situação assim, a minha porta abre, tá no meu ambiente e eu tenho uma porta desalinhada. Isso funciona para a porta de entrada ou para a porta de ambientes dentro da sua casa. Quando eu tenho uma porta desalinhada da outra, isso não é legal. Isso gera problemas de comunicação entre as pessoas da casa, principalmente se for portas entre quartos e aqui tiver o pai e aqui tiver o filho. Vai ter muito conflito. Então, a forma de você corrigir isso é você colocar um espelho que complemente o espaço dessa porta de todos os lados, ok? Então, portas desalinhadas são coisas interessantes da gente cuidar. Seja a porta de entrada da sua casa para uma porta que vai para um corredor, para um outro ambiente, seja portas internas desalinhadas. Outra coisa que eu queria falar, portas conflitantes, quando uma porta abre em cima da outra, isso não é legal. Tem que ver se existe a possibilidade de troca de uma delas ou a inversão delas, para que uma não conflite ou não bata uma em cima da outra. Isso também no Feng Shui não é legal. O Qi não passa legal, não entra, é ruim, tá? Portas onde você abre tem um corredor muito longo. Quando você tem um corredor muito longo, você deve iluminar esse corredor de uma maneira bem legal e você pode corrigir essa distância através de um cristal entre a porta e o final do corredor para que esse Qi continue circulando para entrar nas outras portas. Corredor que tem muitas portas desembocando nele. Também é legal a correção através do cristal no centro desse corredor para que o Qi possa vir, manter a sua velocidade e entrar em todos os ambientes. Depois, o que eu falei aqui? Portas desalinhadas, porta contrária ao ambiente. Tá. Legal. Portas em frente de escada. Seja a porta... Ih, estão me ligando. Pera aí, pessoal. Eu não posso, tô gravando, só um minuto. Desculpem. Eu consegui parar o telefone do celular, mas não consegui parar o daqui da minha casa. Então vamos falar de portas de frente para a escada. Fiz outro esqueminha, principalmente se a porta for a da entrada da sua casa, se ela abrir e der de cara com uma escada, ok? Correção. Essa energia ela tem que entrar, ficar no ambiente e depois ela tem que seguir. A energia usa a escada como o elemento que vai levar ela para o andar de cima. Então você faz com que essa energia aconteça de uma maneira melhorada se você colocar entre a porta e a escada um cristal pendurado ali, como a gente desenhou aqui, ó. Entre a porta e a escada um cristal, entre a porta e a escada um cristal. Nós vamos falar de escada daqui a pouco, não é agora. Portas que entram para ambientes com água, cozinhas e banheiros. Portas que entram em ambientes com água, se essa porta for aberta e der de cara com uma cozinha, ou se essa porta for de cara com um banheiro, um lavabo, o que seja, perda financeira, tá bom? Então, é melhor vocês prestarem atenção nisso e uma das formas de corrigir bem eficiente é você pega a porta e cola um espelho nessa porta, ocupando o máximo de área que você conseguir nessa porta. Dessa maneira você corrige a fuga da energia do Qi para dentro desse ambiente. Você pode também colocar um cristal, assim que passa a porta, colocar um cristal para que ele force essa energia ir para o restante do ambiente. Mas é legal, bem legal, porque isso significa perda financeira, você colocar aí o espelho na porta da sua cozinha, o espelho na porta do banheiro ou do lavabo. O que mais que nós temos aqui? Portas invertidas. Quando eu tenho uma porta que abre para a parede ao invés de abrir para o ambiente.
Isso acontece em várias situações, tem várias construtoras que fazem isso. Então a porta abre para a parede, o chi entra para essa parede e bate aqui, e ele não entra para o ambiente. Minha sugestão, se fosse possível, inverter a porta é a opção 1. Opção 2, eu não posso inverter essa porta, eu corrijo com um espelho nessa parede, de maneira que a porta abre, o chi bate e distribui para o restante do ambiente. Beleza? Falamos dessa porta, falamos de cozinha. Vamos falar agora então. Porta de frente para escada, porta obstruída por... tem muita porta, principalmente de casas. Prestar atenção, pessoal, que tem casa, não é apartamento, ou até de apartamento, que coloca um vaso enorme que obstrui parte da entrada da porta. Não pode. Evite isso. Você está bloqueando a entrada do seu chi. Então, procure que a porta, o batente dela estejam livres, o vaso fica do lado, tá? Beleza. Vamos falar então agora um pouco de vigas. Vigas, para quem não sabe, é quando você olha para um teto e tem uma coisa passando assim, como se fosse é mais baixo do que o teto. Como é que eu vou explicar, gente? Eu às vezes sou técnica, deixa eu tentar ajudar. Quando você olha para um teto e tem um rebaixo que tem uma espessura fina e ele é mais baixo que o teto e o teto está alto nos dois lados, a gente está falando de uma viga. Vigas são importantes ser analisadas. As vigas, elas não podem estar em cima de algumas áreas importantes, como, por exemplo, uma cama de casal. Numa cama de casal, se você tem uma viga no meio dessa cama, a gente pode significar ali um rompimento de relacionamento, é muito importante. Então, vigas, a gente tem que ver onde elas estão passando, em cima de fogão é importante, dependendo de onde ela está, ela exige uma correção. Vigas são corrigidas com flautas de bambu, mas eu gostaria que quem tivesse a situação da viga, por favor, me mandasse uma foto para a gente ver onde está exatamente isso e como que a gente pode corrigir, porque isso pode significar problema de saúde, pode significar uma série de outras coisas, tá? Então, quem tiver, manda aí que a gente responde. Falamos de vigas, vamos falar um pouco de escadas, que eu gostaria de falar um pouquinho desse vídeo terminando falando de escada. Muito bem. Escadas muito longas e fechadas num ambiente, quando a escada é num corredor e ela sobe muito longa, a maneira de você fazer com que tanto quem suba como o X suba é fazer com que você coloque ao longo dessa escada quadros para que à medida que a energia vai subindo, a pessoa, a gente sempre baseia a energia nas pessoas, então a pessoa está subindo, ela não tem aquele pensamento de, nossa, é tão comprida, tão longe, tão alta, como é que eu vou chegar lá? Se eu coloco nessas paredes dessa escada mais longa ou mais alta, alguns quadros na altura do olhar, ela se torna uma parede interessante, uma subida interessante, porque a pessoa passa a subir aquele obstáculo, prestando atenção nos quadros, nas fotos, no que você colocar ali. Então aí você corrige essa longa caminhada até o topo da sua escada. Escada com espelhos vazados. Vamos voltar. A gente tem aqui a escada, esse é o patamar de piso, aqui é um espelho, patamar de piso, um espelho. Então, escadas onde o patamar dela tem um buraco na frente, faz com que a energia suba fatiada. Então, a energia não chega no andar de cima completa. Embora elas sejam visualmente, eu como arquiteta, elas sejam visualmente bonitas, mas para quem trabalha energia de Feng Shui, a escada que tem vãos entre os seus degraus, ela fatia a energia que vai subir para o seu próximo andar. As curas para esse tipo de coisa se você tiver condições, fechar esse espelho para que a energia suba. Chama-se espelho esse vão que fica entre degraus, né? Então você deveria fechar esses vãos. Tem várias maneiras de fechar, dá para fechar. Caso você não possa, é muito importante você então ativar, porque escada é ausência diária, ativar embaixo dessa escada com um jardim bem iluminado, para que você volte a ter essa área, tá? E de preferência com uma luz no topo dessa escada para iluminar essa escada também. Essa situação piora um pouco mais quando a gente fala da escada em caracol. Pessoal, desculpa aí meu caracol, mas era só para tentar trazer para vocês
a escada em caracol. A escada em caracol, normalmente, ela traz o espelho vazado, sim, ela deveria ser fechada e ela não só fatia a energia, como ela leva essa energia em espiral. Então, não chega no seu próximo piso essa energia de uma maneira legal. Forma de corrigir, um ponto de luz iluminando essa escada para baixo além disso, você fazer um belo jardim embaixo dessa escada bem iluminado e tem algumas consultorias também que eu peço para colocar no corrimão da escada, se for em área fechada, algum elemento, algum material que a pessoa sinta o tato quando ela está subindo, tipo um tecido, alguma coisa interessante para mudar essa sensação e ajudar a levar essa energia para cima. E é isso que a gente então tem para falar para vocês hoje. Amanhã a gente encerra a nossa maratona. Eu vou falar um pouco de áreas faltantes que a gente tem nas plantas, áreas faltantes ou áreas de reforço que a gente tem, dependendo da planta do seu apartamento. Nós vamos falar da aplicação no baguá inteiro e eu vou passear com vocês em 2 ambientes aqui da minha casa para que vocês vejam a energia aplicada no hall de entrada e na minha sala, que elementos eu utilizei para aplicar e para reforçar a energia dos meus guás, e assim você aprende na vida real como é que você vai cuidar da sua casa. Então não esqueçam, mandem pra gente qualquer dúvida, tá aqui de volta os nossos canais, baixe o seu e-book com as dicas do Gualá. 1000 ideias por metro quadrado é o blog onde está o e-book. 993336335 é o nosso WhatsApp para você mandar dúvidas e contato@estudiocrispaola.com.br é o nosso e-mail para receber as suas dúvidas e para que a gente termine a nossa maratona amanhã e você me conte depois o que mudou na sua vida. Um beijo, a gente se vê amanhã.